quero dividir com você uma porção da palavra de Deus. Eu quero trabalhar com você um tema chamado Alcançando uma Vida Melhor. Esse texto que eu quero ler com você, eu gosto de fazer isso com a igreja, coloca o texto aí na tela. Eu gosto que a igreja leia o texto, porque aí você fica familiarizado com aquilo que a gente vai bater um papo nessa noite. Então o texto vai aparecer aí, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Coloca o texto na tela. Vamos juntos? Certo? O contexto aí era o seguinte: Jesus começa a pregar o evangelho na sinagoga, e quando ele chega lá, ele encontra uma mulher que não tinha a atenção de ninguém. E Jesus dá toda a atenção a essa mulher e a liberta de uma vida de 18 anos de aprisionamento. E o povo, em vez de ficar feliz, começa a murmurar. Mas nós temos 6 dias para ela vir buscar a cura, e veio logo no sábado. E Jesus então libera essa flor. Vocês não fazem os trabalhos assim, assim e assim? Por que esta filha de Abraão não merece a liberdade, uma vida melhor? O contexto a qual nós vamos caminhar é esse contexto. Jesus se encontra com uma mulher que precisava da cura. Então, todos nós temos o direito de buscar uma vida melhor. Você concorda comigo? Todos nós temos o direito de buscar uma vida melhor. Contudo, isso não nos traz a garantia e nem o direito da garantia de que a vida melhor vai acontecer. Não é porque você tem a condição de buscar uma vida melhor que a vida melhor vai acontecer para você. A verdade é que muita gente tem corrido aqui e ali para buscar, para conseguir alcançar uma vida melhor. Anos e anos e anos correndo aqui e ali e nunca alcançaram uma vida melhor. Entretanto, o que será uma vida melhor para você?
o que pulsa aí no seu coração, no seu intelecto, que seja uma vida melhor. O que significa ter uma vida melhor para você? E eu quero dividir com você algumas histórias que tivemos tomando conhecimento. Conta-se uma história de uma senhora que estava internada, muito doente. Já havia tempo que ela se encontrava assim. Ela estava então no hospital e sua recuperação estava em processo muito lento. E ela, num dado momento da lentidão desse processo, ela disse: se eu pudesse ficar boa, seria uma mulher muito feliz. Para ela, a felicidade era o que importava se ela tivesse saúde. Uma vida melhor consistia para ela no gozar de plena saúde. Porém, você pode afirmar comigo aqui, existem pessoas nessa noite aqui que são muito saudáveis e não são felizes. Que gozam de plena saúde, mas não são felizes. Uma outra história. Havia, na ortopedia de um hospital, de uma cidade, um garotinho deficiente físico, muito cheio de vontade de viver. Ele olhava pela janela e via as crianças brincando. E um dia ele disse: se eu pudesse andar, seria o garoto mais feliz do mundo. Sinceramente falando, você pode andar. Será que isso traz felicidade para você? Será que isso traz satisfação para você? Será que isso para você já é o suficiente? É o que significa ter uma vida melhor? Uma outra história. Uma mulher se submeteu a uma cirurgia nos seus olhos. E quando o cirurgião chegou para tirar o curativo, e conforme ele foi tirando o curativo, a sua tensão foi aumentando, e ela exclamou: se eu pudesse enxergar, teria uma vida melhor. Mas será que uma vida melhor está fundamentada no fato de sermos capazes de enxergar? Sabe de uma coisa? Lemos uma reportagem que um homem que andava, que não tinha nenhuma enfermidade e que se enxergava muito bem, se suicidou na Baía de São Francisco. Tinha visão perfeita, gozava de plena saúde, mas isso não trazia para ele nenhuma satisfação. Um homem desempregado que havia gasto todo o seu recurso pagando as contas, disse: se eu tivesse recurso financeiro para sustentar a minha família e pagar as minhas contas, eu seria o homem mais feliz do mundo. Mas será que o dinheiro é a chave da felicidade? Será que os recursos são a chave para uma vida melhor? Sabe de uma coisa?
muita gente rica está gastando todo o seu dinheiro com várias espécies de tratamentos. Eu poderia citar muitas outras histórias e muitos outros exemplos aqui de que nada disso consiste em uma vida melhor. A verdade é que quando desejamos ter mais do que temos, seja saúde, seja recurso financeiro, seja coisas materiais, seja saúde de todas as espécies, e não conseguimos, sabe o que acontece com a gente? Ficamos frustrados e insatisfeitos, porque isso parece que foi implantado, enxertado em nosso coração como o ápice da vida feliz. Para eu ser feliz, eu preciso disso. Para eu ser feliz, eu preciso daquilo. Para eu ser feliz, eu preciso daquilo outro. Porém, olhando para o texto que lemos, podemos aprender com a história dessa mulher como alcançar uma vida melhor, independente das circunstâncias adversas que estejamos vivendo ou que venhamos viver. Olhando para esta história bíblica, ela nos ensina que viver uma vida melhor não significa gozar de boa saúde, nem ter bens materiais, dinheiro de sobra ou posição social qualquer. Gozar de uma vida melhor não consiste nessas coisas. Viver uma vida melhor, querido, é se encontrar com aquele que pode gerar uma vida além dessa vida para você. Gozar de uma vida melhor é quando você pode se encontrar com o Senhor dos Senhores. A mulher do texto que lemos não tinha vivido uma vida melhor. Sabe por quê? Porque ela não havia se encontrado com o dono da vida. Aquela mulher não tinha experimentado o ápice de viver, a alegria de viver, porque ela não havia se encontrado ainda com o Mestre. Agora, você sabe que o encontro daquele dia mudou a realidade da vida daquela mulher. E o seu encontro com Jesus pode mudar a realidade da sua vida. Sabe por quê? Porque o encontro com Jesus faz substituições na nossa vida. O encontro com Jesus troca o tempo de tristeza ao lugar da alegria. Troca o tempo de amargura e substitui com a esperança. Troca o tempo das incertezas e dá lugar à fé. Então, a partir dessa experiência que você leu muito bem, o que podemos aprender com a mulher encurvada para termos uma vida melhor? Para alcançarmos então uma vida melhor, o que devemos fazer? Devemos fazer uma coisa básica: crer que somente Jesus pode resolver os seus problemas. Não deposite a sua confiança no seu próprio braço, nas suas próprias coisas, nas incertezas da vida. Deposite a sua confiança somente no Senhor.
Olha o que a Bíblia diz a respeito. Vai aparecer aí na tela. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da... Você está livre da... Jesus, querido, ao se encontrar com aquela mulher cheia de problemas, mudou radicalmente a vida dela. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, isso era fato. Ela vivia encurvada há 18 anos. Aquela mulher não tinha condições físicas nenhuma, porque experimente aí levantar e ficar só um pouquinho nessa posição, e você vai perceber que vai começar a doer. Então aquela mulher não tinha condições físicas. E sabe do que mais aquela mulher sofria? Da carência de afeto. Aquela mulher não fora notada pelas pessoas que estavam dia após dia naquele lugar com ela. Pessoas entravam, pessoas saíam e ninguém notara aquela mulher. Mas ela recebeu uma atenção especial. Ela recebeu a atenção de Jesus. Sabe por que você veio aqui nessa noite? Possivelmente as pessoas não andam notando você aonde você passa, no ambiente ao qual você vive. Você parece invisível, mas nessa noite, o Senhor dos Exércitos, Jesus o Nazareno, está de olhos abertos, notando você. Então deposite sobre Jesus todos os seus problemas. Talvez, querido, você tenha chego a este lugar, possivelmente chego a este lugar como aquela mulher, não de fato encurvado, mas encurvado com os teus problemas, com as tuas enfermidades emocionais ou espirituais, ou até mesmo físicas. E Jesus nessa noite está dizendo para você assim: poxa, eu posso resolver isso para você. Confia em mim. Coloque nas minhas mãos os teus problemas. Entregue para mim os teus problemas. Eu estou notando você. O Espírito Santo, querido, está ministrando o meu coração, que tem pessoas nesta noite que parecem que se sentem invisíveis. Mas Jesus manda eu lhe dizer, nesta noite, Ele está vendo você. E está te chamando. Em suma, Jesus, querido, está olhando para você. Ele se importa com os seus problemas. E Deus tem uma promessa para o seu coração. Leia esse verso bem forte que vai aparecer aí. Creia que Jesus é o único que pode trazer solução para todos os seus problemas. Só assim, você será capaz de alcançar e de desfrutar de uma vida melhor. A vida melhor não está no ter, não está em outra pessoa ou em recurso qualquer deste mundo. Uma vida melhor e satisfatória está em Jesus Cristo. Dá para tu dar um glória a Deus aí? Pensei que tinha sido todo mundo arrebatado, meu irmão. O negócio está... Chamar o André aqui para cantar de novo. Segundo lugar, creia que somente Jesus pode levá-lo a Deus. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou
Podia parar aí, né? Recebeu o milagre, ó. Mas não, a Bíblia continua. E louvava a Deus. Que coisa incrível, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa acontece então neste ambiente. Imediatamente após aquela mulher se encontrar com Jesus, ela se endireita de uma enfermidade de 18 anos. Sabe por quê? A diferença está numa única coisa. Ela era uma mulher sem Deus e sofria as enfermidades da vida. E ela resolve encontrar-se com Jesus e passa a ter as soluções dos seus problemas. Sem Deus, queridos, nós estamos vulneráveis. Coloque uma coisa na sua cabeça, na sua mente e no seu coração. Se você não se proteger espiritualmente com Jesus, alguém vai estar comandando a sua vida espiritual. Se você não estiver com Jesus, querido, desculpe, mas alguém está comandando a sua vida na esfera espiritual, ainda que você não perceba. Você dê tudo ou todos os problemas da tua vida ao acaso. Deixa eu te dizer uma coisa, bobinho. Não é acaso, não. Não é acaso. Existe um ser todo-poderoso, sentado num trono de glória, chamado Jesus. Mas existe um outro ser, caído, destruído, derrubado, mas que ainda é príncipe deste mundo, que comanda as forças do mal. Então aqui, a verdade é que se você não se proteger espiritualmente com Jesus, você vai estar vulnerável aos muitos espíritos da maldade. E o caso específico desta mulher era que ela estava sofrendo de espíritos malignos. Mas Jesus, querido, Ele resolve transformar completamente a vida daquela mulher. Ele resolve fazer com que aquela mulher tenha uma nova vida. Isso acontece de forma imediata. E isso só acontece, meu irmão, pela mediação de Jesus Cristo. O que eu quero lhe dizer? Se tu anda por aí buscando soluções dos seus problemas nas esferas deste mundo, a Bíblia me garante que as soluções dos problemas só vêm através de uma vida entregue a Jesus, porque Ele mesmo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não for através de Jesus, se não for através de Jesus, as soluções dos seus problemas, elas vão ser pequenos paliativos. Você vai ter uma solução momentânea, mas você vai continuar sofrendo os bombardeios deste mundo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, querido, não veio transformar pessoas ruins em pessoas boas. Tem muita gente por aí dizendo assim: Jesus veio transformar pessoas ruins em pessoas boas. Jesus não veio transformar pessoas pobres em pessoas ricas. Jesus não veio transformar pessoas doentes em pessoas curadas. O que Jesus veio fazer por você é transformar essa tua vida morta em uma vida viva pelo poder dEle. O resto, meu irmão, é consequência. Jesus vai arrancar você do estado de morte e vai levar você ao estado de vida. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode fazer isso.
Você pode dizer assim, pastor, você enlouqueceu? Não, querido, eu estou dizendo para você que a maior riqueza desse mundo consiste em estar na pessoa de Jesus. Nunca mais você vai achar que ter uma vida melhor é ser gente boa. Você vai se tornar gente boa, porque Jesus, quando entra em alguém, ele transforma por completo. Você vai se tornar um homem bem-sucedido dentro da sua condição de vida. Você não pode ser rico, mas as pessoas vão olhar para você naquilo que você ganha e vai dizer, ele é bem-sucedido. Você vai gozar de plena saúde, sim. Mas o que Jesus se importa é tirar você do lamaçal de pecado, da vida de morte, da vida destruída e trazer você para a maravilhosa luz. É isso que importa. A mulher encurvada conheceu o poder de Deus e foi liberta por esse poder. A mulher saiu da morte e agora está viva. Ela passou a adorar a Deus por isso. Ela passou a exaltar a Deus porque agora ela entendeu o que é alcançar a melhor coisa da vida. Toda pessoa que é liberta pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, vive uma vida feliz e louva a Deus. Creia que somente Jesus pode levá-lo a essa dimensão de vida e mais ninguém. Não busque satisfação em pessoas. O Espírito me diz claramente, tem gente aqui buscando satisfação no outro. Ah, se eu tivesse isso, assim, assim. Ah, se fulaninho fosse assim, assim, assim comigo, eu seria uma mulher muito feliz. Querida, você se engana. Não está nele, está em Jesus. Em último lugar, para alcançar uma vida melhor, creia que somente Jesus pode lhe trazer alegria. Vamos exercitar? Leia o texto comigo. Hipócritas, cada um de vocês não seu boi. Então, sabe o que acontece? Os dirigentes da sinagoga estavam loucos porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Sabe o que eu vou dizer para você? Muita gente vai ficar louco quando você disser, eu estou curado. Mas isso não importa, porque uma boa porção vai dizer assim, glórias a Deus. Muitos dirigentes diziam, mas existe 6 dias para se fazer estas coisas, por que essa mulher veio hoje? Estão presos a dogmas religiosos. Mas Jesus transcende isso e cura aquela mulher. Sabe o que Jesus quer mostrar aqui com esse verso que você leu? Quer mostrar que você, para Ele, é a coisa mais importante da vida.
Ele se importa com você. Você está acima da religião, da igreja ou de qualquer outra coisa. O que importa para Jesus é mudar a sua vida e lhe dar uma vida satisfatória. Eu resumo. Jesus quer fazer você começar a experimentar a eternidade aqui. Você acredita nisso? Faz assim com a sua mão. Porque tem muita gente dizendo, olha, quando eu chegar no céu, mas quando eu chegar no céu, querido, me desculpa, eu já estou experimentando a vida eterna, porque eu desfruto da presença do meu Criador. O que tu vai fazer com isso depois aí é com você. Você que entrou aqui, você precisa desfrutar da sua verdadeira vida. Isso que você tem vivido, querido, sem ofensa alguma, ainda não é a vida que Jesus separou para você viver. Essa vida que você tem levado cativo e preso, vida derrubada, destruída, vida de sofrimento, de dor, ainda não é a vida que Jesus separou para você. Sabe qual foi a vida que Jesus separou para você? Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida extraordinária de bênçãos. Na situação do texto, Jesus usa de plena misericórdia. Jesus usa de plena compaixão. Porque Jesus sabia que ele seria arguído, eu melhoro, colocado na parede pelas pessoas. Jesus sabia que as pessoas iam questionar aquele milagre. Jesus sabia que as pessoas iam ficar contra ele, mas Jesus, querido, ele estava preocupado com aquela mulher e com a dor dela e com o sofrimento dela. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não está preocupado com a minha maneira de falar, com o que eu penso, com a minha maneira de ser. Jesus está preocupado com você e comigo, no nosso íntimo e no nosso oculto. Jesus está preocupado em melhorar a tua vida e melhorar a minha vida. Jesus está preocupado em transformar você dessa vida, perdoe minha palavra, dessa vida medíocre que você chama de vida, por uma vida feliz e exaltada na presença dele. Sabe aquela vida que você todos os dias de manhã diz assim, mais um dia? Jesus não quer mais que você viva essa vida. Não. Não. Jesus quer que você viva uma vida diferente. Jesus quer que você seja transformado, que você saia desse estado de sofrimento, de depressão, de dor, de vida triste, e Ele quer trazer para você uma vida melhor. Nem que para isso Ele tenha que envergonhar os seus oponentes. O que Ele se preocupa é com vida transformada. Ainda que Ele tenha que fazer uma coisa miraculosa que os religiosos não entendam. Sabe o que é importante para Jesus? É como está você de verdade. Jesus, quando entrou, não digo num ambiente como esse, um pouquinho diferente, Ele olhou para o teu coração, como olhou para o coração daquela mulher, e disse assim, filho amado, filha amada, venha cá, porque eu quero operar um milagre em você.
Eu quero que você alcance uma vida melhor. Somente Jesus pode trazer a felicidade verdadeira às pessoas. Só Ele pode fazer alguém viver uma vida melhor. Só que para tanto nós temos que nos livrar das barreiras que têm nos feito viver essa vida ruim que temos vivido. Pode ser a barreira de uma religião. Ah, pastor, a minha família toda era assim, dessa religião, e eu tenho que continuar nessa religião. Pode ser uma barreira religiosa que não está deixando você experimentar o verdadeiro milagre chamado Jesus na sua vida. Talvez seja uma barreira familiar. O que será que vão falar de mim, pastor, quando eu chegar na minha casa, que eu disser que agora eu estou com Jesus? O que vão falar de mim? O senhor não conhece a minha família? Pode ser essa barreira. Pode ser. Talvez você tenha sofrido muito por causa de um emprego. E você teve a mente cauterizada. Que Jesus não te ama e não se importa com você, porque você está sofrendo desemprego. Talvez a sua barreira seja os seus amigos. Os amigos lá de fora, o que vão dizer, pastor, quando eu chegar na roda dos meus amigos e disser para eles que agora eu estou com Jesus, o que eles vão falar de mim? Olha, querido, sinceramente falando, eu não sei, mas eu conheço um que dirá a você, se você topar nessa noite estar com ele, ele dirá: vem bendito de meu Pai, entra na minha casa, eu a preparei para você. O que os teus amigos vão dizer? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que você deve deixar essas barreiras para lá. Você deve largar mão dessas barreiras, desses empecilhos, para que você tenha um encontro de verdade com Jesus. O único, e eu repito, o único que é capaz de mudar a tua vida de uma vez por todas. O único. Só Ele pode lhe dar uma vida melhor. Para tanto, você só precisa estar disposto. Você só precisa de verdade encarar de frente esta oportunidade. Você só precisa dar um passo para o lado e dizer: a partir de hoje eu vou investir nesta oportunidade que foi lançada para mim. Você só precisa estar disposto a mudar de rumo, a mudar de vida. E se você estiver disposto a crer nesta verdade, sabe o que acontecerá? Jesus envergonhará todos aqueles que se levantarem contra você. Porque Ele é assim. Eu lembro, morava num dos bairros mais social, bairro boêmio, né? Você conhece essa expressão. E eu me lembro que quando eu me reconciliei com Jesus, eu era jovem, tinha cerca de 20 anos quando eu retornei. E o meu primeiro questionamento foi: como é que eu vou dizer para os meus amigos da boemia que agora eu não sou mais boêmio, que agora eu sou de Jesus? Sabe o que aconteceu? Eu nem precisei explicar. Jesus explicou para eles por mim. E hoje, eles sabem em quem eu tenho crido. E que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que eu pensei e do que eu sonhei. Isso só precisa ter uma coisa: disposição. Eu não sou melhor do que você.
De maneira alguma. Sou um ser humano igualzinho a você. Jesus está te chamando para se encontrar com essa tal alegria. Eu quero ler um texto que reporta muito bem a alegria. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, toda vitória, querido, é curta e passageira. Com Jesus, a vitória é para sempre. O que eu estou lhe oferecendo nessa noite é uma vitória para sempre. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria levar você a adorar a Deus. Eu queria levar você com essa canção a adorar a Deus. Deus não deseja, querido, que você fique como aquela mulher da história durante 18 anos encurvado, olhando para baixo, curtindo a dor dos seus problemas. É tempo de levantar os olhos para o céu. É tempo de olhar para Jesus e viver uma vida melhor.